Bom dia, terceiro ano, como todos vocês estão prontos para mais uma aula? Eu tô para que sim, tá? Vamos lá. A gente havia visto na última aula que nós acabamos entendendo diferentes modos de vida, né? E esses diferentes modos de vida estão espalhados por todo o território nacional, por todo o nosso país, né? Então, aí a gente conheceu algumas crianças indígenas, caiçaras, ribeirinhas, quilombolas, crianças que moram na cidade, propriamente dita, né? E a diferença, como o próprio texto diz, as diferenças de modo de vida de cada uma delas, né? Pois foi. Enfim, já que nós entendemos exatamente o que aquele texto tentava nos informar, agora vamos ver com mais detalhes, assim, digamos, por meio desse texto, essas informações, ok? Então, por favor, se vocês puderem me acompanhar, a página é 26, certo? E aí nós temos modo de vida nas comunidades tradicionais do Brasil. Gente, o que eu quero dizer, antes de tudo, aqui, os povos tradicionais, como assim são colocados. Por que tradicionais? Qual é o sentido dessa palavra? Tradicionais são povos, de modo geral, que mantêm a tradição da sua geração, dos seus ancestrais. Entendido? Como a tia falou, os quilombolas, por exemplo, né? Que são comunidades remanescentes. Os quilombolas são comunidades remanescentes, mas que mantêm a tradição dos seus povos desde a época da escravidão. Aí temos os indígenas, que também são outros povos tradicionais, mantendo da mesma forma, tentando manter o mesmo padrão de vida, as mesmas culturas desde a época muito antes da colonização, certo? E assim temos muitos outros, né? Os caiçaras, os ribeirinhos, entre tantos mais, certo? Esses povos tradicionais, eu gostaria de ressaltar, na grande maioria das vezes, eles são como, digamos assim, protetores do meio ambiente, certo? Eles têm mais conscientização do que nós, para falar a verdade. Então, eles protegem o meio ambiente, só utilizam o que é realmente necessário. Eles não desgastam para que logo mais à frente não possam ter. Então, não são... eu vou dizer até assim, não são ignorantes ao ponto de fazer o que geralmente nós fazemos, né, o desgaste ambiental, sabendo também que esse desgaste ambiental faz com que a gente sofra muitas situações desagradáveis. Enfim, então aqui diz, em nosso país existem alguns povos e algumas comunidades cujos modos de vida de seus integrantes apresentam características muito peculiares. O que quer dizer peculiares? Peculiares quer dizer deles, né? Deles, eu tenho costumes, você tem costumes peculiares, eu tenho meus costumes peculiares. São costumes que cada um de nós temos, hábitos que cada um de nós cometemos todos os dias. Apresentam características peculiares à sua cultura. A maneira como cultiva a terra e cria os animais, o hábito de alimentar, de falar, de se vestir, além de se organizar economicamente, socialmente, dizem muito sobre cada uma dessas comunidades e povos. Entre os povos e as comunidades tradicionais do Brasil estão os indígenas, quilombolas, ribeirinhos e caiçaras. Então, esses povos são os mais tradicionais, certo? Lembrando, quilombolas, indígenas, caiçaras e ribeirinhos, ok? Os povos e as comunidades tradicionais, além de preservarem as tradições e os costumes herdados de seus antepassados, buscam transmitir aspectos de sua cultura e de sua religião para gerações futuras. Conheça mais a seguir o modo de vida de duas comunidades tradicionais do nosso país, comunidades quilombolas. Então, foi como a tia falou, eu disse que eles procuram utilizar o que é essencial, certo? Procuram dividir entre eles o que conseguem, tá? Então, por exemplo, os quilombolas, né?
que foi dito? O que eles plantam é uma comunidade que desde quando existiu lá no passado e ainda é presente hoje, ainda é presente nos dias atuais, são comunidades que esse costume se mantém, dividir o que tem. Então, se vai ter feijão, se tem arroz, então é colocado e distribuído para todos de forma igualitária. Ninguém vai passar por necessidades porque não tem aquilo. Ou então eu posso fazer trocas. Se você quer o feijão, eu tenho um arroz. Então podemos fazer essa troca. Também é possível. Da mesma forma os indígenas. Então eles têm esse senso de respeito um com o outro e de compartilhar o que possuem, certo? Aqui se fala sobre os quilombolas, habitantes de comunidades negras rurais que são compostas por descendentes de africanos. Então vejam, lembra quando tia falou, talvez vocês não estejam lembrados, mas mesmo assim vou ressaltar. Lembra quando tia falou que os quilombolas são remanescentes de africanos, de negros, escravos? Pois é, eles são. Eles são, desde então, eles prosseguem nessa mesma geração. São descendentes de africanos, desde a época que existia a escravidão, certo? E aí, o que é que diz? Preservam grande parte das tradições culturais, culinária, manifestações artísticas, música e religião e atividades econômicas, porque, como sabemos, eles precisam vestir, calçar. Então, mesmo tendo esse costume de, digamos assim, de dividir o que tem, eles precisam, se for necessário, vender também. Vender artesanatos, vender o que produzem para poder calçar, vestir, porque isso, infelizmente, não vai poder vir essencialmente da parte agrícola, né? Sabemos que tem uma parte industrial que adentra dentro dessas comunidades. Atualmente existem mais de 2.000 comunidades no estado, em estados brasileiros. Embora muitas dessas comunidades tenham a posse, ou seja, o direito sobre a terra onde vivem, reconhecido por lei, algumas comunidades ainda lutam por esse direito. Então vejam, olha só a situação, como é difícil, né? Sabemos que os povos indígenas, que já eram donos e proprietários destas terras brasileiras, quando aqui os colonizadores portugueses chegaram, se acharam os donos do pedaço, né? E aí, ainda hoje, tanto os indígenas como os quilombolas ainda sofrem com essas pessoas que querem se apossar de terras, querem alegar que são suas, porém essas terras já têm donos, né? E aí entra muita confusão, muita questão burocrática, muita legalização, muita justiça no meio. E muitos, às vezes, perdem suas terras, perdem suas propriedades para aqueles que possuem o cachê mais alto. Essa que é a verdade, tá? E aí nós temos aqui uma mãe e uma criança, a mãe fazendo a plantação, né? A criança observando, de certa forma já aprendendo. Pois então, como aqui diz, parte dos alimentos é comida pelos integrantes das comunidades ou comercializada geralmente na cidade, nas feiras, ok? Aí temos os povos indígenas. Povos indígenas, atualmente a população indígena no Brasil está dividida em um pouco mais de 200 povos. Na época em que os europeus chegaram no território brasileiro, esse número de povos era muito maior. Os povos indígenas que vivem no Brasil apresentam muitas diferenças entre si. Cada um deles tem uma história única, uma língua, uma organização social, um modo particular de preparar os alimentos, de construir as moradias, entre outras crenças e costumes próprios de sua cultura. Em nosso país, um número significativo de povos indígenas vivem em aldeias em meio a florestas, retirando da natureza parte do que necessitam para viver. Então, assim, tem os povos indígenas que realmente vivem nas aldeias, nessas aldeias mais remotas. Muitos desses índios, alguns desses índios, eles não possuem contato com o homem branco, então eles ficam muito reservados, adentrados nas florestas, certo? Então nem a população, nem os estudiosos, assim, professores e doutores acabam adentrando, como eles também não preferem contato nenhum, certo? Então é muito
voltado muito para o primitivo, da época que ainda o país estava em processo de colonização. Já outros, como também tia falou, estudam, ganharam o mundo, tentaram ganhar o mundo, porque a forma para os dias atuais, somente de caçar e pescar, digamos assim, não enche o buchinho de mais ninguém, a não ser desses mais primitivos, que ainda mantém essa tradição bastante fechada, né? Mas alguns já não moram mais em aldeias, vivem em casas de alvenaria, tijolos e cimento, possuem carros, estudam, têm sua faculdade, conclui tudo. Ah, mas como? Gente, é possível. Sim, com toda certeza. Nós temos uma indígena brasileira que é formada em medicina. Pois é, simples assim. Alguns acham que é um absurdo, mas não é. O mesmo direito que eu tenho, que você tem, eles têm da mesma forma. É uma questão de querer de cada um. O querer é pessoal, certo? Entendido isso? Pois é. E aí, o que acontece? Tia, e a atividade? Eu poderia muito bem fazer com que vocês lessem o próximo texto para que a gente pudesse fazer essas questões. Mas não. Eu vou realizar a questão para os que estão presentes, colocada no quadro. E aí eu vou fotografar e vou estar enviando para vocês fazerem em casa e me enviarem no privado. Tudo bem? Se você, de acordo com as perguntas que eu fizer, se você entendeu pelo que eu falei, maravilhoso. Mas caso contrário, você volta para o texto para poder respondê-las. Tudo bem? Ficamos por aqui por enquanto, tá? Até a nossa próxima aula e se cuidem!